Graça e paz, meus amados irmãos e amigos que me vê por essa plataforma digital. Mais uma vez estamos aqui no Monte Cruzeiro, tá? Para pregar uma mensagem da palavra de Deus. Uma curta mensagem, uma breve mensagem, na verdade. Amém? E a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração está aqui, um texto aqui do livro de Hebreus, né? Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler aqui um pouco sobre a fé e sobre homens, né, de Deus que obtiveram o favor de Deus, obtiveram salvação, obtiveram vitórias da parte de Deus pela fé. Amém, amados? Então a palavra do Senhor diz, né? Epístola aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 4, o título é Exemplos de Fé, extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Versículo 4 diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, amados? Meus amados irmãos, irmãs, amigos, né, que me vê por esse canal YouTube e por outras plataformas digitais também. O Senhor aqui, Ele está nos dando aqui exemplos de homens, que foram verdadeiros heróis da fé. Aleluia. Primeiro que o Senhor fala, né? Inicia aqui esse texto falando de Abel, um dos filhos de Adão. Ele e Caim ofereceram um sacrifício para Deus. Porém, Abel obteve galardão, porque ele ofereceu algo excelente para Deus. Ele não ofereceu o seu pior para Deus, não, pelo contrário. Ele procurou agradar a Deus com o melhor que ele tinha, o melhor do seu rebanho. Ele ofereceu a Deus um cordeiro. Aleluia. E Deus se agradou da oferta de Abel. Aleluia. Mas o inimigo ficou revoltado, né? E usou o seu próprio irmão para assassiná-lo por causa da inveja. Depois é que Deus fala conosco aqui sobre Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus pela fé. Aleluia. A ponto de não passar pela morte, a morte física. Deus não permitiu que ele passasse pela morte. Ele andou com fé. No meio de uma geração perversa. Uma geração que virou as costas para Deus depois do pecado do homem. Mas Enoque, Deus se agradou dele
Porque em meio àquela geração perversa e maligna, Enoque andou com Deus, Enoque buscou a Deus. Enoque andou com Deus por muitos e muitos anos e obteve a graça de Deus, a ponto de ser transladado, aleluia, para os céus. E já não encontraram mais Enoque nessa terra, porque está com Deus, aleluia, no seu reino. Também o Senhor aqui fala acerca de Noé. Noé também foi outro que Deus chamou, escolheu para uma missão nessa terra. E deu a ele uma missão de construir uma arca e avisar também para um povo rebelde que aquela arca estava sendo construída para livrar aquele povo da destruição que Deus enviaria na terra, que era o dilúvio, no qual expirou toda a alma de homens e de animais. Mas a palavra de Deus diz que Noé e sua família e aqueles animais no qual Deus ordenou que ele colocasse na arca, esses, aleluia, Noé e sua família, foram obedientes à voz do Senhor. Por isso obtiveram o favor de Deus, obtiveram salvação. Mas para os rebeldes veio a destruição, veio a morte. Aleluia. Também aqui nesse texto a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que todos nós, aleluia, que nos aproximamos de Deus, creiamos que Ele existe pela fé. Aleluia. Amados, se você que está me vendo agora, está passando por uma tribulação, uma dificuldade, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, se a provação é falta de algo, falta algo na tua vida, talvez falta paz, porque muita gente tem, muitas pessoas têm poder aquisitivo, têm dinheiro, tudo que ele quer comprar, ele tem dinheiro para comprar, mas muitas das vezes essas pessoas não têm paz consigo mesma. Por quê? Porque estão nas trevas. Lhe falta neles o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida, é paz, é luz, é salvação. Aleluia. E só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Então muitas pessoas querem paz. Por isso que a gente vê, amados, tantas pessoas têm tanto poder aquisitivo, mas tiram a própria vida, suicidam-se. Suicidam, mesmo tendo casas bonitas, tendo iates e muitas coisas mais, mas não tem prazer em viver nessa terra, porque eles vivem de um lado para outro, sem paz, procurando algo que preencha o vazio que está dentro deles. Essa que é a verdade. E esse vazio, meu amado, minha amada que me vê, só quem pode preencher na sua vida, na minha vida, é o Senhor, é Jesus Cristo, aleluia. Porque Ele diz assim para ti, lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 20, o Senhor Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele, ele ceará comigo. O Senhor quer cear com você. Ele está batendo agora na porta do seu coração. Abra o seu coração, deixa o Senhor Jesus Cristo habitar na tua vida. Aleluia. Ele quer fazer morada através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, amado, que nós somos templo do Espírito Santo, mas é necessário nós reconhecermos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, aqui, quando Ele esteve aqui nessa terra, para nos livrar do pecado e da perdição, perdoar os nossos pecados e nos livrar da perdição eterna. Então esses heróis da fé, os patriarcas do mundo antigo, do Antigo Testamento,
obtiveram a graça de Deus, foram galardoados por Deus, porque andaram com Deus por fé, pela fé. Por mais que ainda não havia escrituras, hoje eu e você temos o privilégio de ter as escrituras de Deus na mão, a palavra de Deus, a palavra que é santa, aleluia, é verdadeira, aleluia, aqui é a voz de Deus falando conosco, Ele nos instrui, é a bússola que está nos conduzindo para a vida eterna, para estarmos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Esses homens não, eles não tinham ainda nessa época as escrituras sagradas, mas eles creram pela fé, eles creram e obtiveram o favor de Deus, as bênçãos do Senhor recaiu sobre eles pela fé, por isso Deus salvou, Deus livrou da morte, aleluia, em meio a toda aquela destruição na época de Noé, mas Deus livrou Noé e sua família daquela destruição do dilúvio, mas o restante, meus amados, que endureceram o coração, foram rebeldes, pereceram no dilúvio, e não é diferente nos dias de hoje. Quantos estão perecendo? Nós pregamos a palavra, falamos que Jesus salva, Jesus liberta, é o único que pode salvar, porque a Bíblia fala que não há outro debaixo do céu, ou no céu, ou aqui na terra, que possa salvar, não há outro nome, o único é Jesus Cristo, o único que pisou nessa terra, cumpriu a sua missão de pregar o Evangelho, e por final foi levado ao madeiro, como Isaías disse, por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus Cristo, ele é o único, ele morreu sim na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje a palavra de Deus diz que ele está assentado à destra do Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então você que me vê agora e me ouve, por este canal, aceita Jesus Cristo, entrega sua vida a Ele, e se você já é do Senhor, já aceitou Ele como Salvador, como Senhor e Salvador, fique firme, não desanime, assim diz o Senhor, toma a tua cruz, segue após Jesus Cristo. Se você está com pouca força, pede ajuda para alguém, aleluia, porque o Senhor diz que nós temos que ajudar uns aos outros através da oração. Quando nós oramos, aleluia, o céu se move, aleluia, Deus move as suas mãos em nosso favor, assim como Ele moveu para aqueles homens e deu vitória, livrou do mal, livrou da morte, da espada, do dilúvio, assim Deus faz contigo, minha irmã, meu irmão, meu amigo que me vê, basta você crer pela fé, não desanime, como os rebeldes, não volte as costas para Deus, não murmure, não reclame, louve ao Senhor, agradeça a Deus por tudo que você está passando, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tem vitória para ti, meu irmão, minha irmã, Deus tem cura, Deus tem salvação para o teu filho, tem libertação, aleluia, o Senhor está de braços abertos para te receber. Vá a Ele, tá? Porque Ele diz, vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus tem o alívio, tem a solução para o teu problema. Amém? E quero, antes de encerrar, eu quero pedir aos irmãos e os amigos que me veem, se você ainda não é inscrito no nosso canal aí, na Rede Internacional Apostólica Adonai, por favor, nos ajude se inscrevendo no nosso canal, tá? Se você gostou dessa mensagem, se Deus falou contigo, falou o teu coração através dessa mensagem, deixa aí seu like, fique à vontade para fazer um comentário, compartilhe também com alguém que está passando por momentos difíceis, por provação, está até pensando em desanimar. Essa palavra vai falar o coração dessa pessoa. Então compartilhe essa mensagem com outros, tá? E nos ajude se inscrevendo no nosso canal, tá bom, meu amado irmão, minha irmã? E que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém? Juntos somos Adonai, Monte Caleb. Shalom.